Eu, Alexandre, estou aqui para poder iniciar a nossa correção da prova bimestral do segundo ano do ensino médio e vou pedir para que você abra o formulário que está disponível no Team para acompanhar essa correção. Lembrando que as questões elas estão organizadas de forma aleatória, mas o conteúdo ele é o mesmo para todos. Vou lembrar também que as questões elas remetem ao conteúdo referente à economia política, à geopolítica e à globalização, trabalhados durante o bimestre. E é claro que ela é uma prova que testa as suas habilidades. Então vamos começar aqui por essa questão em que mostra o painel das grandes corporações de alimentos que, de acordo aqui com os dados, elas são bilionárias. Só o faturamento do último ano foi equivalente ao PIB do Brasil, 1,8 trilhão de dólares, enfim. Então, após ler esse trecho, quais são as principais características político-econômicas que os países devem apresentar quanto à introdução pelo mercado destas marcas de alimentos e bebidas globais? Então, de acordo com o consenso de Washington, que nós tivemos numa das aulas, e, e obviamente não só estas marcas bem conhecidas como a Nestlé, a Coca-Cola, dentre as outras aqui, as empresas globais elas buscam o livre mercado e também a proteção de propriedade intelectual, como fica claro aqui pela quantidade de rótulos que essas marcas têm, e isso também faz parte desse processo de globalização e neoliberalismo, ok? Então vamos seguir aqui. Qualquer dúvida você pode perguntar após a finalização deste vídeo. A pergunta 2 tem um texto sobre o futebol, o esporte mais popular do Brasil e do mundo, onde ele faz um levantamento que os clubes da Série A tiveram mais de R$ 1 bilhão em prejuízo no ano passado, 2024. Então, aqui cita que apenas 5 times não obtiveram prejuízo e vamos ver o que se pede. A palavra grifada Selic, que se refere a exatamente o quê? Isso também foi colocado sobre essa questão do desenvolvimento econômico neoliberal, lá dentro do consenso de Washington, e a taxa básica de juros é, na verdade, o sistema especial de liquidação e custódia. Eu não falei exatamente o significado da sigla, mas eu não falei exatamente o que é a sigla, mas o significado dela sim, que é definida pelo governo como uma taxa básica de juros para o pagamento da dívida pública. Todas as outras alternativas são o que chamamos de distratores, apenas para saber se você tem a ideia do que a taxa básica de juros significa e qual é o seu papel, uma vez que os clubes pagam juros de mercado, também citado na referida aula sobre o consenso de Washington, ok? Então vamos seguir aqui. Tem um trecho do livro Nexus, do professor Harari, que eu já citei ele em aula também, mais de uma vez, inclusive. Para sobreviver e prosperar, toda rede de informação humana precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo: descobrir a verdade e criar ordem. Ter muita informação não garante em si e por si a verdade e a ordem. É um processo difícil usar a informação para descobrir a verdade e ao mesmo tempo manter a ordem. Se uma rede privilegia a ordem em detrimento da verdade, ela pode se tornar muito poderosa, mas usar esse poder de modo insensato.
Essa contradição aparente entre a verdade e a ordem em relação aos Estados Unidos pode ser melhor entendida ao se comparar com o gráfico de despesas militares, em qual narrativa geopolítica que os Estados Unidos coloca sobre o restante do mundo e que a gente reproduz, ouve por aí. Então percebam que os Estados Unidos têm mais de um terço de gastos militares do mundo. A China, que é o segundo lugar, tem um terço do que os Estados Unidos gastam. E aí qual é a maior contradição aparente aqui? Estados Unidos da América é a terra da liberdade. É a terra de liberdade em relação a eles mesmos? E qual o custo disso para o restante do mundo? Então, é uma questão interpretativa, porém que exige de você uma habilidade fundamental na interpretação de dados e também textual, como está bem colocado aqui no texto do Harari. Claro que as outras frases também a gente ouve muito, né? Que os Estados Unidos oferecem oportunidades a todos, que nos Estados Unidos não existe crime sem punição, que os Estados Unidos é a nação mais poderosa do planeta Terra e que os Estados Unidos são quem mantém a paz mundial. Essas 5 frases certamente você já deve ter ouvido pelo menos alguma vez, mas isso faz parte do que eles denominam como soft power, que estará em outra questão aqui, ou poder cultural, tá? De acordo com o quadrinho, a contagem de tempo teve um impacto significativo para a humanidade. Qual é a relação do tempo com a organização do trabalho na atualidade? Aqui o personagem do Harari está falando com a sua sobrinha, ele está falando com uma senhora aqui, né, indicando uma torre que, na verdade, é o Observatório Astronômico da cidade de Praga, lá na Tchequia, na Europa. E, lendo o quadrinho, o que podemos deduzir aqui? Que a organização do trabalho permitiu que houvesse o aumento da produtividade humana a partir da Revolução Industrial? Sim, porém leia as outras. Ela proporcionou um aumento gradativo da população em escala global? Também. Ela produziu o desenvolvimento das cidades a partir do êxodo rural? Também. Ela participou a vida cidadã ao controle do Estado por regulamentar leis sobre a organização do trabalho? Sim, também fez isso. Portanto, todas as afirmações estão corretas. Isso é uma técnica muito usada em vestibular e, mais uma vez, é importante você aguçar o seu sentido de interpretação, porque, neste caso, há mais de uma resposta correta, porém, é uma única alternativa que você deve selecionar aqui. Tudo bem? Então, vamos seguir? Um bairro de luxo de Mônaco de mais de 2 bilhões de dólares construído sobre o mar. Isso é uma reportagem que saiu na BBC recentemente e fala sobre o bairro de Mônaco, onde se construíram, né, muitas casas de luxo e enfim. Então, qual é a tendência após a inauguração do bairro Mar e Terra quanto ao crescimento do território monegasco? Então aqui tem as imagens. Vamos ver aqui que o mundo vem se desenvolvendo mais rapidamente e que Mônaco se torna mais acessível a todos. Será que se torna realmente mais acessível a todos com as construções de luxo? Que principados e monarquias voltam a se tornar populares em detrimento da democracia em todo o mundo. Isso pode ser uma verdade parcial, porque em alguns lugares as monarquias elas simplesmente são impostas, em outros a monarquia é uma tradição, como no caso aqui do próprio Principado ou também no Reino Unido, enfim. Cria que a desigualdade territorial é consequência da especulação imobiliária, formando bolhas para acesso exclusivo de quem pode consumir esse espaço. Vamos lembrar aqui que o metro quadrado de Mônaco é um dos mais
caros do mundo. Então, isto faz sentido quando se trata de um espaço aqui praticamente de acesso exclusivo. Mas vamos ver as outras alternativas, que Mônaco, ao recuperar terras do mar, está revertendo seu território original por conta do aumento global do nível dos oceanos. Não está dizendo isso aqui no texto. Então, todas as alternativas estão incorretas. Aqui há uma alternativa que faz sentido a questão, que é o acesso exclusivo, né? Então, a tendência é criar esses espaços com exclusividade para acesso a quem pode pagar por ele. Isso não é muito diferente em outras partes do mundo, mesmo aqui em São Paulo. A especulação imobiliária, ela cria condomínios justamente para dar acesso exclusivo a quem pode consumir este espaço, tudo bem? Novamente sobre o texto referente às dívidas dos clubes, né, como já foi lido numa questão anterior aqui, a inflação dos gastos indica exatamente o quê? Que por conta da arrecadação maior, todos os clubes brasileiros podem gastar mais ainda, que a arrecadação e os gastos são iguais com as dívidas atuais sob controle da gestão dos clubes, que as dívidas são culpa exclusiva da ganância dos bancos, uma vez que os gastos ajudam a melhorar o espetáculo do futebol, com os clubes brasileiros trazendo os melhores jogadores para disputar os campeonatos de futebol, que as dívidas refletem um ambiente de desconfiança frente ao aumento de gastos acima da arrecadação pelos clubes, que recorrem a empréstimos com juros de mercado para sustentar elencos caros em nome da competição pelo futebol, ou que atualmente a solução para todos os clubes brasileiros é se tornarem SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, a fim de quitarem suas dívidas junto ao mercado. Então, novamente, aqui uma questão de interpretação de texto, mas que fala muito sobre o mundo atual, onde os clubes recorrem a sucessivos empréstimos para poder se manterem competitivos frente ao cenário atual, e é justamente o crescimento das dívidas que comprometem a confiança justamente nas instituições. Algumas se tornaram SAF, outras não, dentro desse cenário, mas a questão que é fundamental aqui, e isso foi tratado inclusive no primeiro bimestre, né? Um dos pilares da economia atual é a questão da confiança. Então, por isso que essa palavra-chave aqui foi citada apenas nessa questão, e assim ela que está indicada no gabarito, ok? Aqui um trecho do livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço. O tempo do mundo é o das empresas multinacionais e o das instituições supranacionais. Todos os lugares existem em relação com o tempo do mundo, tempo do modo de produção dominante, embora nem todos os lugares sejam obrigatoriamente atingidos por eles. Então, a globalização, ela é um fenômeno desigual, e isso nós falamos durante o curso quando tratamos do nosso mundo atual, em comparação, inclusive, com um modelo que ainda persiste em alguns lugares, que é a economia planificada. Então, a desigualdade, ela faz parte e é combinada no nosso mundo atual, e a globalização é o retrato, talvez, mais visível dessa desigualdade que nós vivemos hoje. A posição no ranking das empresas de alimentos, que já foi citado também anteriormente, né? Alimentos e bebidas globais, representa, sob o ponto de vista geopolítico, o quê? Aqui nós vemos que a maioria das empresas são dos Estados Unidos, algumas da Europa, também da China, e temos uma dessas empresas aqui, inclusive do Brasil, que é a JBS. Então, o que indica aqui? Essa também é uma questão muito
utilizada para provas de vestibular. Os países ranqueados podem possuir maior influência global sobre os demais para induzir ao consumidor o gosto por alimentos e bebidas industrializadas. Que os Estados Unidos predominam na lista porque exercem influência cultural ou soft power através de suas marcas frente ao restante do mundo. Que estas corporações buscam homogeneizar certos hábitos quanto ao consumo de alimentos e bebidas através do poder de suas marcas. Todas as afirmações estão corretas ou nenhuma das afirmações é correta. Aqui, mais uma vez, é um caso em que as afirmações estão corretas, exceto a que é incorreta, que é a última, porque se nota que as marcas exercem um poder de influência tamanho na decisão de consumo das pessoas, que isso gera tendências e ultrapassa os limites das fronteiras dos países. E eu sempre cito o exemplo da Coca-Cola, que foi colocado lá em cima, que nós não sentimos sede de Coca-Cola, nós sentimos desejo por ela. Sede nós sentimos por água. O desejo de consumir a Coca-Cola é uma vontade induzida, que se transforma em desejo, e isso faz com que a gente consuma um produto não essencial. Então vamos seguir para a próxima questão. Vladimir Putin, presidente russo, deu a entender que os Estados Unidos da América, o presidente não manda de fato. Qual é o papel da burocracia nos Estados nacionais modernos? Então ele cita o exemplo que o Barack Obama prometeu o fechamento da base militar de Guantánamo lá na ilha de Cuba. Isso nunca aconteceu de fato, e mesmo uma promessa de campanha dada aos eleitores americanos não foi cumprida por uma questão que o Vladimir Putin cita, que é o poder do establishment, né? Ou a burocracia, ou como eu havia colocado no modelo da economia planificada, o Politburo. Então, a burocracia, ela assegura a estabilidade institucional através da ordem. Aí a gente volta na questão do Harari, né, que ele fala da ordem da verdade, ainda que em detrimento da vontade política de seus líderes. Então essa já é a resposta indicada no gabarito, ok? E nós vamos poder continuar a comentar aqui por essa questão que está num livro do pai do neoliberalismo, que é o Adam Smith, um livro que foi publicado lá no século XVIII, em que ele observa a fábrica de alfinetes, como é a organização do trabalho. Então, ele trata exatamente qual questão. Essa questão foi tirada diretamente no vestibular, em que a divisão do trabalho individual de cada operário envolvia o manejo diário de 4.800 alfinetes, que representavam em conjunto uma produção diária de 48.000 alfinetes. Então, essa é a descrição, né, do trecho. Agora a gente vê as outras para entender as contradições. O modelo da fábrica ampliou imensamente a capacidade de produção de alfinetes, pois as máquinas substituíram o trabalho humano? Não, elas não substituíram o trabalho humano, elas aperfeiçoaram ele. A mecanização e o parcelamento de tarefas reduziram a capacidade de produção de alfinetes? Não, isso pelo contrário, aumentou. A massa de um alfinete, ela gera tanto de mercadorias, isso não está dizendo exatamente aqui, apesar de ele falar sobre o peso, não é esse o sentido da questão. E a divisão de tarefas na fábrica homogeneizou a capacidade individual e eliminou a necessidade de controle patronal, eliminou mesmo. Então, a bem da verdade, o controle patronal ela faz parte da própria organização do trabalho, portanto, a última alternativa é a alternativa indicada no gabarito. E você clicou em enviar e enviou. Claro que aqui é só um modelo, então por isso que a gente
está fazendo esse trabalho de correção. Qualquer dúvida, claro, agora eu abro para questões. Muito obrigado se você acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau.